E a economia do Brasil estava boa em 94? Plano real? Ah, plano real. Uhum. Então, era o URV. Aquele, exatamente, para você tinha aquela tabelinha. Exatamente. Foi o início da A mudança. gente tinha acabado de passar do plano Collor, que congelou a poupança, confiscou dinheiro. E eu fui treinado nisso, né? Você perdeu dinheiro nisso ou não? Cara, eu não tinha dinheiro nenhum. Ah, né? então... Eu não tinha esse problema, eu não perdi nenhum dinheiro no plano Nossa, Collor. eu não me estressei. Não me estressei, era duro Foi pra caramba. confiscada a poupança. Que poupança? Nada, cara, nada. Era A gente duraço. se matou na época. Teve muita gente que tinha vendido apartamento, colocou o dinheiro pra comprar outro, aí Aham. não pode mais. Então, mas em 94, eu tava com 22 anos. Ainda E nessa empresa? Nessa empresa, ganhava equivalente a $7.000 por mês hoje. Tá. Agora, olha que interessante, eu tinha 22 anos. Até Venezuela, eu trabalhei, viajei, fui pra Venezuela, comprei um carro, juntei tudo, comprei um carro, fui roubado. Ou seja, quando eu volto pro Brasil, eu volto no 0 a 0. É. O que eu tinha juntado era um dinheiro de um carro, que era um carro zero que a gente tinha comprado lá na Venezuela, e foi roubado e o seguro não nos pagou. Não? Não, fui roubado 2 vezes. Pelo ladrão E pelo seguro. Entendeu? E aí o que acontece? Eu volto pro Brasil liso em 94. 0 a 0, sem herança, morando com a Luciana, Você na volta periferia. Pra outro lugar ou pro mesmo lugar que você morava? Eu volto pro mesmo lugar, porque eu não Nossa. conseguia alugar, cara. Ainda não conseguia alugar. Mas começa a ganhar grana. Tá. Começa a ganhar bem. Nesse ano de 94, 2 coisas legais aconteceram. Primeiro, eu comecei a ganhar bem. Segundo, em maio desse ano, um gerente que era da minha equipe, eu era diretor e tinha ali uns 20 gerentes debaixo de mim, um desses gerentes chegou pra mim e falou assim: cara, meu pai tem um apartamento em Botafogo. E tu não quer alugar, não? Tá vago? Tá vago. Falei, cara, deixa eu dar uma olhadinha lá. E fui ver o apartamento, cara, do lado do metrô, vista pro praia de Botafogo, bonita. 5 minutos do metrô até o Rio, até o centro. Preço bom? Porra, preço que eu podia pagar, bom pra caramba, e fechei com ele. Aí, era um cara conhecido. Aluguei o apartamento. Pô, aí a vida... Comecei a experimentar o que eu não tinha experimentado. Sobrar tempo. Sobrar tempo. Eu gastava 4 horas de trânsito. Agora eu gastava 5 minutos pra ir, 7 minutos no máximo, e 5, 7 minutos pra voltar. Rapidinho. De metrô, rapidinho. Metrô no Rio de Janeiro com ar-condicionado, bacana. Bacana. Então, assim, isso começou a acontecer. E a segunda coisa é que eu comecei a ganhar bem. Aí comecei a comprar um carro bacana. Aí, pô, ali começou. Então, agora que começou e agora que a coisa começou a acontecer, meus pais tranquilos, bom, agora o Flávio aquietou. Agora ele tá casado, agora começou a ganhar dinheiro, voltou da Venezuela. Agora que as coisas vão começar a andar, aí eu resolvi pedir demissão. Por quê? Cara, você atrapalha todo o plano, cara. A história vai caminhando pra um final bom, você vai lá e desiste das coisas. Exatamente. E vai pra outro caminho. E aí? Eu pedi demissão. Mas você não tinha nada na mão? Quando eu pedi demissão, eu não tinha nada na mão, mas tinha um plano. Mas, poxa. O que acontece, cara? Tinha dinheiro guardado? Não, muito pouquinho. Tá errado isso. Muito pouquinho, muito pouquinho. E tua mulher falou o quê? Ela tava Não, com mas você. minha mulher falou, nós tomamos decisão junto, cara. Os loucos são os dois aqui, cara. É, pra se juntar tem que ser louco também. Imagina. Cara, O ponto é o seguinte, demissão. cara, ó, eu tava super bem, tava liderando, tava em alta, Mas não tava feliz? tava feliz, gostava da empresa, meu relacionamento com os donos da empresa era maravilhoso, 2 caras bacanas, o Mário e o Juarez, caras maravilhosos. Tem coisa que tu vê na vida que tu não desvê mais. É. Quando eu fui para Venezuela, eu comecei a liderar a empresa inteira. Quando eu volto para o Rio de Janeiro e assumo de novo lá a minha posição, eu já não conseguia olhar só para vendas. Agora eu olhava para o todo. Entendi. E cheguei à conclusão, na minha análise juvenil de 22 anos, que tinha algumas inconsistências na operação Que dava pra melhorar. que dava para melhorar. Entendi. Que eu achava que se melhorasse a empresa ia alcançar um resultado mais interessante. E quando eu apresentei essas ideias, foram bem recebidas, mas não era prioridade da empresa mudar. Porque às vezes o empresário está dando certo, ele não quer mudar, Claro. está dando certo.
Por outro lado, quando a gente entende que a dinâmica de mercado, às vezes a hora de mudar é quando tá dando certo. Porque quando começa a dar errado... Esse papo de time ganhando não se mexe... Você bota o Messi pra jogar. Você bota o Messi pra jogar. Então, no final das contas, eu percebi naquele momento que a visão da empresa era uma e que minha visão era outra. No primeiro momento que eu percebi isso, não, beleza, vamos tocar. Mas começou a passar o tempo, começou a me incomodar um pouco essa diferença. Pelo fato de você ter morado na Venezuela, você não teve essa sensação de que eu quero empreender ainda? Não. Não? Não você era. achava que não era pra você? Não era ainda, eu não tinha esse pensamento. Eu tinha o seguinte, eu achava que devia ser por um outro caminho. Entendi. E a empresa não via da mesma maneira, era direito deles. Mas era muito isso. agressivo a tua mudança? Não, era de alguns conceitos diferentes, né? E alguns conceitos que são pequenos aqui se tornam discrepantes ao longo do tempo. Entendi. O ponto é que eu comecei a não acreditar que naquele caminho se chegaria aonde eu gostaria de chegar. E mais do que isso, na minha consciência eu comecei a me sentir com um certo conflito ético. Porque se eu não acreditava, como é que eu ia vender para minha equipe? Exatamente. Como é que eu ia vender para os meus clientes? Como é que eu ia vender para os gerentes e as pessoas que eu vendia a ideia de trabalharem comigo se eu não acreditava mais naquele caminho? Então, aquele incômodo que eu tentei administrar no início começou a crescer. Com o passar de um mês, com 2 meses, começou realmente a crescer e eu entendia que a empresa queria ir para um outro caminho. E minha conclusão foi, eu preciso então sair para criar um outro caminho. Aí empreender foi a alternativa. E aí a experiência que eu tive na Venezuela para mim foi importante. O ponto era o timing. Eu não tinha todo o capital necessário para empreender. Porque para você empreender precisa de um capital. Claro. Você vai precisar aí, sei lá, para você montar uma escola, hoje, da WhatsApp, você precisa de R$500 mil. Para começar. Para começar. Entendi. Eu não tinha um equivalente na época, R$500 mil para começar. Eu tinha um carro financiado. Tá. Eu estava há 10 meses no Brasil, começando do zero, depois de ter perdido tudo na Venezuela. Entendi. Não tinha herança, não tinha suporte, não tinha como quem pudesse me ajudar. E eu precisava ter uns, sei lá, cerca de R$500 mil. Talvez eu tivesse R$50 mil guardado. Nesses meses guardei alguma coisinha. Tá. E eu falei, cara, mas o timer era agora. Tinha que ser naquele momento. Aí falei com um amigo que era um amigo da escola e vendi a ideia para ele, propus para ele ser meu sócio. E por que ele? Porque ele tinha um Voyage 86. E se ele vendesse o Voyage 86 dele, completaria com um mínimo para começar. E ele é o único cara que tinha um Voyage 86 que eu conhecia no meu networking. Entendi. Entendeu, cara? Entendi. Ele morava na Vila da Penha, era um parceiro da escola. E ele, vambora, vamos fazer. Beleza, então tá bom. Uma semana antes de começar, eu já tinha pedido demissão. Liguei pra ele, aí, meu irmão, tudo bem? Beleza, cara, agora é a hora, meu irmão. Agora é a hora, já saí, já pedi demissão. Você falando? Eu falando pra ele, pelo telefone. Precisamos dessa grana semana que vem pra gente começar. Beleza? Pô, legal, beleza. Semana que vem, já não acho mais o cara. Por quê? Porque ele desapareceu, cara. Sumiu, ficou com medo, deu pra trás, cara. Deu pra trás, ficou com medo e não quis ser meu sócio. E aí? Entendeu? Não quis colocar o Voyage 86 dele em risco. E você não conhecia ninguém mais que tinha um Voyage. E aí eu não conhecia ninguém. E aí eu já ganhava bem, tava ganhando bem. Tinha um bom relacionamento com a gerente do banco, Alda, querida. Beijo pra Alda. E aí a gente conseguiu convencê-la a aumentar o meu limite do cheque especial e aumentar o limite do cheque especial da Luciana. E 10 mil no meu cheque, 10 mil no cheque da Luciana. 20 mil reais, que era equivalente hoje a 100 mil reais. Sei. Né? Um juro bem amigável de 12% ao mês. Que coisa linda. Super amigável. Total. Né? E a gente caiu dentro em cima. Esse dinheiro dava para fazer uma reforminha inicial, um setup inicial bem de leve. E só. Imóveis. Nos móveis, Tá. Aqueles móveis. Preparamos 2 salas de aula só nesse primeiro momento. Pegamos um imóvel
de 437 metros quadrados. Qual localização? No centro do Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, Alfândega com Rio Branco. Você fez algum estudo? Era o lugar que eu trabalhava, no centro do Rio de Janeiro. Você conhecia lá. Então conhecia bem já o centro do Rio de Janeiro. Inauguramos a escola. Cara, para alugar esse imóvel um capítulo à parte. Tá, também aquele trampo de convencer e levar 400 vezes até conseguir esse, você entendeu? Bom, cara, inauguramos dia 3 de abril de 1995. Teve que abrir empresa. Sim, abrir minha empresa, aquela coisa toda. Cara, a grana dava para fazer esse setup inicial. Mês que vem eu tinha já 20 funcionários. A gente inaugurou com 20 funcionários. Inaugurou com 20 funcionários. Mas precisava de tanto? Cara, é porque é o seguinte, eu tinha 2 professores e um coordenador de ensino, precisava. Tá, 3. Tá? Precisava de um atendimento a cliente que tinha uma pessoa que trabalhava de TI, que a gente chamava de CPD. Tá, 5. Tinha 2 recepcionistas, porque tinha que ter 2 recepcionistas. Pra revezar o horário. Tá? 7. Tinha que ter 2 auxiliares de limpeza. Claro. 9. Na administração, você tinha a auxiliar administrativa, tinha um office boy e tinha mais uma pessoa que fazia cobrança. Sei. Cara, você já contratou todo mundo? Que tinha. Meu irmão, ou começava grande ou não começava. Mas se não entrasse dinheiro? Eu tinha 8, eu quebrava. Me afundava, cheio de dívida, entupi de processo. Entendi. E todo mundo ia me chamar de picareta. Porque o empresário, quando dá certo, é o cara. Quando dá errado, é bandido. Exato. Essa é a nossa cultura. Então, por isso que muita gente tem medo, entendeu? Claro. E aí, assim, eu tinha 8 vendedores, mais eu, mais Luciana e mais enfim, éramos 20 pessoas. E aí que você começa... E o marketing disso? Como que você anuncia isso? Como que você fala pro mundo que você tá lá? Então, aí era o formato de venda, a técnica de vendas que eu trabalhei por 4 anos. O que era? Que a gente vendia. Como? Por telefone? Vendia, ligava para a pessoa, marcava uma visita para lá apresentar o curso. Se ela gostasse, ela se matriculava. Mesmo esquema. Então, mesmo esquema que eu trabalhava, tinha essa técnica, eu dominava essa técnica. Eu não só dominava vender, como dominava liderar time de vendas. Entendi. Ou seja, quando você lidera time de vendas, sabe liderar time de vendas e sabe vender, domina aquele produto, cara, tu traz dinheiro do mercado. Claro. O dinheiro mais barato que tem é do cliente. Não é o do banco, não é o do sócio, do investidor. O dinheiro que o cliente vem e compra teu produto. Esse é o dinheiro mais barato que você tem. Então nós abrimos no dia 3 de abril de 1995 com 80 matrículas feitas. 80 alunos pagaram a sua matrícula e assim, o dinheiro da matrícula já entrava, já ia direto para poder pagar a conta. Então, mas esses 80 matrículas, ele só pagava, eu não fechava o mês. Não, a gente começou o dia 0 com 80 alunos matriculados. Ou seja, durante a obra, durante a reforma a gente estava vendendo. Entendi. A gente levava aluno lá, no meio da obra e falava, aqui vai ser uma sala de aula, aqui vai ser... Isso aqui é poder de convencimento, né? Cara, mas na nossa cabeça, a gente estava vivendo um sonho. Entendi. Na nossa cabeça, a gente não estava na tentativa, entendeu? Ia rolar. A gente estava fazendo... Agora, é aquela história, não é positivismo barato, que eu detesto positivismo barato. Eu estou falando de trabalho. Claro, então, por exemplo, experiência que você já tinha. Eu vendia 600 matrículas por mês com a minha equipe. Entendi. Na empresa que eu trabalhava. Para eu dar certo, eu precisava vender 100. Então, por mais que parecesse louco, para quem olha de fora, pô, o cara pegou dinheiro do cheque especial. Não, mas você já tinha... Para mim não era, eu já dominava esse troço. Você não caiu de paraquedas num negócio que não... Tinha 4 anos de experiência. Então... O que acontece? Você, quando vai começar um negócio, ou tu tem muito capital e pouco know-how. Se tiver pouco know-how e muito capital, funciona. Dá pra você dar uma patinada. Que você vai bancando, vai aportando até você crescer, ter uma curva de aprendizagem. Ou tu tem muito know-how e pouco capital, que era o meu caso. Também dá certo. Entendi. Porque você traz capital através da venda. Agora, pouco know-how e pouco capital, tu vai quebrar. Esquece. 80% das empresas quebram antes de completarem os seus primeiros 10 anos de existência. Justamente, eu atribuo a isso o fato do cara não ter nem capital suficiente, morre sem fluxo de caixa, mas também o cara não tem know-how. E aí o cara morre na praia.